Hoje começa agora com o poder de impactar e ser impactado. Belíssima apresentação de Ronaldo Sugimoto. Meus amigos, senhoras e senhores, teremos por agora mais um palestrante de peso. Ele que traz o seguinte, ele fala sobre Kaizen. Kaizen é a mudança para melhor, um termo que usamos muito aqui no Japão. Será que estamos preparados, senhoras e senhores, para mudança para melhor? Vamos lá então, senhoras e senhores, com vocês, Júnior Campos Prado. Olá a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, conversando com nossos brasileiros do Japão. Para nós é uma felicidade, né? Poder sair de lá, de tanta coisa lá do Brasil, vir para cá, para trazer algo, né? Talvez uma coisa, né, que vocês peguem de diferente, que a gente possa trazer para vocês. Eu tenho certeza que é capaz de mudar, né? Mudar sua rotina, mudar sua vida. E isso é muito importante, porque é assim, com pequenos passos que a gente vai falar hoje, a gente vai perceber que a gente consegue grandes transformações. Primeiramente eu gostaria, né, além de agradecer vocês pela presença, essa energia toda, dos brasileiros aqui do Japão, parabenizar o Tinei e a Bárbara, né, por esse grande evento. Se der, vamos bater uma palma para eles aqui, porque no início, né, nós batemos palma para vocês, nós não batemos palma para eles. Então hoje eu vou falar aqui sobre empreendedorismo, só que de uma forma especial. Porque o empreender na sua própria vida. Porque o empreender na própria vida é mais importante no sentido que você vai se preparar para depois empreender no negócio, né? Quando a gente fala assim, para você dar amor, você precisa se amar, né? Então você precisa cuidar de você para depois você poder cuidar de um negócio. Então eu acabei fazendo tem vários conceitos, né, sobre empreendedorismo. E aí eu pensei, empreender é utilizar nossos dons, conhecimentos, nossas habilidades, né, para transformar positivamente a vida de alguém. Quando fazemos isso com autenticidade e excelência, o reconhecimento vem de muitas formas. Não apenas o financeiro, mas ele vem pessoal, através, por exemplo, de você criar autoridade. Ele vem no lado emocional, através das amizades, né? Que é muito gostoso na vida, nós precisamos de relacionamentos. E também através do espiritual, que é a troca de energias. Agora, vamos pensar. Imagine que esse alguém seja você mesmo, né? O quanto você pode fazer por você. Isso é importante porque aí nasce o verdadeiro ciclo do valor, aonde a gente gera impacto, a gente transforma realidades, nós também conseguimos gerar resultados duradouros. Estou voltando para trás. Então, tudo isso a gente vai falar aqui, e eu vou começar a perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já disse, não tenho tempo? Tenho certeza que todo mundo fala, né? Não tenho tempo. Mesmo para aquilo que é bom e importante, né? É bom, você sabe que é bom, vai ser bom para você, mas você fala, não tenho tempo. Essa é uma desculpa muito comum, e o que é curioso é que a gente faz isso até mesmo para cuidar da saúde da gente,
para aprender algo novo, até mesmo para entrar em contato com uma tia da gente que pede atenção, né? Então, é uma coisa que a gente vai falar aqui, nós vamos tentar quebrar esse ciclo, né, do não tenho tempo para as coisas importantes. E a gente vai estar... Opa, eu estou indo sempre para frente e para trás, né? Então, a palestra ela tem essa ideia de o despertar para a vida, através de pequenos passos, grandes conquistas. Quem aqui já se sentiu perdido no caos da rotina, né? Desconectado com o seu propósito? Eu acho que talvez muitos de vocês venham aqui para o Brasil, que nem o Paulo falou, para a primeira finalidade é ganhar dinheiro, e às vezes fica nessa rotina e foge do propósito de muitas vezes estar fazendo aquilo que gosta, aquilo que tem a ver com você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aconteceu isso comigo, quando entre os 42 e 48 anos, eu comecei a sair do meu propósito. Mas para contar isso, eu tenho que voltar um pouco no tempo, porque o meu pai, ele era um senhor baixinho, e ele sofria bullying quando era pequeno, por ser considerado fraco, né, pequenininho e tal. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, ele me colocou nas artes marciais. Então, colocou no judô, depois eu vim fazer karatê. E aquilo foi muito bom, porque a intenção do meu pai era que eu tivesse mais autoconfiança, tivesse disciplina, mas eu adquiri muito mais do que isso. Eu adquiri, por exemplo, segurança emocional, eu adquiri também, né, o equilíbrio nas coisas, no respeito ao próximo, toda essa filosofia que existe aqui no Japão. E eu acabei descobrindo que eu tinha muitos sonhos, né? Na verdade, naquela época, eu pensava em ser atleta. Pensei em ser bombeiro. Fazendo uma brincadeira aqui, eu até pensava em ser um aço da música pop japonesa. Brincadeira, né? Mas o que é importante é o seguinte, que a minha paixão sempre foi o esporte. E logo, aos 10 anos, já estava claro na minha mente, nos meus propósitos, que eu queria participar de campeonatos, conquistar títulos, quebrar limites, de forma geral. E isso foi durante um bom tempo, mas aí surgiu a vida adulta. Então, como eu estava falando, aos 42 anos, eu comecei a sair da minha rotina. Eu comecei a ter mais compromissos em relação à minha empresa, né? Eu, empresário, com 42 anos, estava com mais de 200 funcionários, então o tempo que me tomava, a minha família crescendo, até meu filho está aqui também, estava entrando na faculdade, 2 filhos na faculdade e tal, então compromissos financeiros. E também, nessa época, eu fui convidado para ser secretário da Educação Municipal da minha cidade, que é Jaú, no interior de São Paulo, né? Talvez alguns conheçam essa região. E também fui chefe de gabinete. Mas foi um período que eu saí, vamos dizer, do meu propósito de vida. Mas eu acabei me deixando, e aí acabei entrando na chamada zona de conforto. Não estava tão bom, mas também não estava tão ruim. E aí, então, me deixava o tempo passar daquele jeito. Só que isso me gerou consequências. Eu perdi o equilíbrio físico e emocional. Eu perdi a minha conexão com o meu propósito. E a minha produtividade foi caindo, tanto no lado pessoal como no lado profissional. Mas isso eu percebi também que acontecia não só comigo. Os meus amigos, colegas empreendedores também acabavam entrando nessa rotina e acabavam tendo dificuldades. Por exemplo, gestão de tempo era ineficaz. Por quê? Porque a gente estava sempre ocupado, mas não tinha grandes avanços. Na questão de foco, a gente tinha falta de foco estratégico.
a gente deixava de planejar e ficava apenas fazendo as coisas urgentes, correndo, né, apagando fogueira. E na procrastinação, a gente sempre procrastinando, constantemente, ou seja, adiando decisões e deixando de fazer as mudanças necessárias. Aí, com 48 anos, apareceu uma grande oportunidade na minha vida novamente, que foi um professor de Karatê fez uma turma nova às 6h15 da manhã. Na verdade, ele me ligou, falou: Júnior, tem uma turma nova às 6h15. Aí eu falei: 6h15 eu não posso, 6h15 tem dia que eu saio do trabalho 8 horas da noite, né? Ele falou: não, é 6h15 da manhã. A minha mente, logo no início, pensou: não tenho tempo. Mas aí eu falei: não é possível, né? 6h30 da manhã ainda não estou fazendo nada. Tem uma solução: acordar cedo, acordar às 5h30 da manhã e ir para fazer o meu esporte que eu sempre gostei e que eu tinha deixado de lado durante esses 6 anos. Aí, na verdade, toda manhã eu acordava, principalmente nos primeiros dias, primeiro mês, e eu queria que mais 5 minutos na cama, né? Aquela vontade de ficar na cama. Mas eu sabia que se eu ouvisse aquela vozinha, eu ia ficar estagnado. Então eu tinha que ter motivação e levantar e ir à luta, né? E aí eu percebi que a minha luta até não era no tatame, né? Era contra mim mesmo. Eu tenho certeza que vocês se encontram, né? Esse é um momento na vida de todo mundo, a gente se encontra nessa situação. E aí, eu vou fazer uma dinâmica, mas antes disso eu queria falar o seguinte: como é que eu descobri essa dinâmica? Eu percebi que a gente antecipando mentalmente, né, na imaginação, uma situação negativa, ela é menos dolorosa do que se acontecesse de fato, não é mesmo? Só um exemplo para ficar mais claro. Se você imaginar um acidente de carro, tá? Então ele é menos doloroso na imaginação, tá? E angustioso, do que ocorrer o acidente de fato, né? Vivenciar aquilo que é muito mais doloroso. Então eu percebi que antecipando mentalmente as coisas negativas, eu poderia aumentar a minha atenção nas coisas. E também eu podia adotar comportamentos preventivos, tá? Então nessa linha surgiu a ideia de eu sempre trabalhar comigo, imaginando uma coisa ruim, para que é tipo um planejamento. Eu sou engenheiro civil, então o que a gente faz quando vai fazer uma obra? A gente pensa nas coisas que vão dar errado. Para quê? Para a hora que executar, ela não vai dar errado, porque eu já imaginei, já tinha previsto aquilo. Então eu vou trabalhar para que aquilo não aconteça, né? Muitas vezes no Brasil acontece isso, não sei se aqui no Japão. Não precisa de engenheiro. O que acontece? Os pedreiros vão fazendo, não tem planejamento, vai acontecendo problema um atrás do outro, fica aquele problema só indo atrás das coisas urgentes e não das coisas importantes, que as coisas importantes a gente vai quando a gente faz um planejamento, né? Então, diante disso, eu criei essa dinâmica e eu queria fazer isso com vocês agora, tá? Mas para fazer isso, gostaria que vocês estivessem sentados de uma forma bem confortável, tá? E a gente vai começar. Eu também vou ficar aqui quietinho, porque vocês vão fechar os olhos. Então fechem todos os olhos. Respire fundo. Solte o ar. Respire fundo. Solte o ar. Pense em algo que você faz ou que você deixa de fazer que te deixa estagnado. Imagine como será a sua vida daqui a 1 ano se nada mudar.
Sinta a frustração de estar no mesmo lugar, sem avanços. Se você não imaginou em nada por enquanto, pense, por exemplo, que você quer emagrecer. Só que você continua comendo os alimentos não saudáveis. Por exemplo, tomando refrigerante, açúcares. E perceba que isso impede de você atingir os seus objetivos. Imagine as oportunidades perdidas e as metas não alcançadas. Sinta essa dor. Sinta estar no fundo do poço. Com isso em mente, pergunte-se: o que posso mudar hoje para evitar esse cenário de dor? Prometa a si mesmo tomar uma decisão agora e agir agora. Respire fundo, solte o ar. Respire fundo, solte o ar. Abra os olhos. Essa reflexão é um alerta de que a mudança não pode esperar. Então, diante dessas reflexões, eu percebi que eu deveria adotar algum método. E eu utilizei como inspiração justamente uma filosofia japonesa, que é o Kaizen, filosofia da melhoria contínua. Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã serei melhor do que hoje. Através de pequenos passos, eu comecei a mudar minha rotina. Através da disciplina, eu comecei a me alimentar melhor com alimentos saudáveis. Eu adotei na minha vida em ter um sono regular de 8 horas diárias. Eu voltei nos meus exercícios através do karatê. E comecei a estabelecer pequenas metas alinhadas ao meu propósito. E isso fez grandes transformações na minha vida. E a gente percebe que a neurociência nos ensina que o nosso cérebro, ele resiste a mudanças para economizar energia. Só que é o seguinte, através de pequenos passos consistentes, nós criamos novas conexões neurais, fazendo com que os nossos hábitos se tornem sustentáveis. Isso é muito importante, né? Tem gente que fala assim, não, eu não consigo mudar. Não consigo. Consegue. Consegue. E comigo aconteceu. Então, depois de 3 meses, porque é o seguinte, às vezes você vai uma semana, 1 mês, 2 meses, parece que não mudou nada. Às vezes até piora, né? Porque antes de melhorar, piora, na verdade. Porque você tem a preguiça, você não quer, você passa mal, passa fome, né? Dói o corpo, porque você não faz exercício, né? Mas depois de pelo menos 90 dias, os teus neurônios já se reorganizaram, o teu corpo já entrou em outro estado, e aí então eu comecei a ter a minha energia de volta. A minha mente ganhou clareza e foco. Minha produtividade voltou a aumentar. E essa transformação, ela foi muito mais do que um ajuste na rotina. Ela foi um reencontro com o meu propósito, com o que eu gostava, com o que eu gosto, o que me faz bem. E através do Kaizen, a gente percebe que as maiores transformações acontecem através de pequenos passos constantes.
empreender na própria vida é o primeiro passo para qualquer conquista. Antes de você liderar equipes, projetos, empresas, lidere a si mesmo. Eu já não sou o primeiro a falar isso aqui, né? Eu já vi você falar isso 2 vezes. E isso, o que aconteceu? Hoje, eu sou uma prova viva, né? Que deu certo ter essas pequenas atitudes, essas pequenas mudanças de hábito. Hoje estou com 60 anos e eu realizei muito daquele sonho de criança. Eu acabei ficando 3 vezes campeão brasileiro de karatê. Fui em 2018 no Mundial da Inglaterra. E nesse ano, há 2 meses atrás, em Roma, eu fiquei campeão mundial de karatê na minha categoria. É a categoria 59 mais, né? São os de 59 anos para cima. Então chegou a minha hora, que na verdade foi fruto de uma mudança de hábito. Se naquela época dos 42, dos 48, eu tivesse me deixado naquela zona de conforto, com certeza eu não teria tido os resultados que eu tenho hoje. E esses resultados, eles não são só um prêmio esportivo. Na verdade, essas experiências vividas me fizeram com que eu pudesse compartilhar através de livros, através de dar palestra, através de treinamentos. E isso é muito gostoso, porque a gente se sente mais útil de poder ajudar as pessoas a aumentarem, né, o seu potencial. Então, o que eu digo que autogestão, Kaizen, neurociência e disciplina, eles fazem com que as mudanças sejam possíveis, desde que você tenha um propósito claro, tá? E ações diárias, né? Passo a passo, consistentes, duradouros, ilimitado, né? Que nem a gente fala no karatê, no judô, tem muita gente que entra, chega na roxa, para, na marrom, para, na preta, achou que já chegou e acabou, mas na verdade não tem fim, é ilimitado, a gente está sempre progredindo. E eu queria agora pedir para colocar um vídeo que muitos talvez de vocês já conhecem, tá? Que é um vídeo relativamente conhecido, mas quem não conhece, legal, vai assistir pela primeira vez, e quem já conhece, é interessante por quê? Porque vai olhar ele agora, vai assistir com outros olhos diante do que a gente falou aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá.
Qual é o pequeno passo que você dará hoje? Despertar não é apenas acordar cedo, é acordar para o seu propósito. É acordar para a vida extraordinária que você merece viver. Muito obrigado.